Bom dia, turma 702. Estamos entrando aí hoje, quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, tá? Nosso assunto é o capítulo 6, que fala sobre a população do Brasil. O Brasil ele é um país de grande diversidade étnica. Para perceber isso, basta a gente observar nas ruas, né? As pessoas nas ruas, os nossos amigos, nossos familiares, para poder perceber traços vindos de brancos, de europeus, de negros, africanos, de indígenas nativos e outros diversos grupos étnicos que migraram para o país. Alguns desses grupos já convivem há alguns séculos em nosso território, desde a colonização, e misturaram-se ao longo do tempo, resultando em uma população de grande diversidade cultural, né? Então, nós temos os grandes grupos étnicos, né, que formaram a sociedade brasileira. Então, vamos ver a formação da população brasileira, né? A população brasileira ela é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os índios, né? Os povos nativos, os africanos, os escravos, imigrantes europeus e asiáticos, sobretudo portugueses. A mistura do Brasil, né? Nós estamos observando a foto. Eu tenho o índio, né? Eu tenho o mulato. Então vamos ver. O mulato, né? Dentro dessa mistura do Brasil, o mulato, europeu branco mais africano negro. Caboclo ou mameluco, europeu branco mais o índio. E o cafuso, o africano negro mais o índio. Principais imigrantes europeus no Brasil. Com a proibição da entrada de escravos em 1808 no Brasil, posteriormente com a abolição da escravidão em 1888, os europeus vieram suprir a mão de obra em cafezais, plantações de cana-de-açúcar, entre outros. E os principais povos que entraram foram italianos, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, asiáticos, né? Os principais, tá? Aqui nós temos uma imagem, né? Um quadro pintado pela pintora aqui, né? Tarsila do Amaral, uma grande artista, né? Esse quadro mostra a miscigenação do povo brasileiro, ou seja, se a gente observar toda essa imagem, né, nós observamos aqui essa miscigenação. Então, esse quadro ele representa operários, tá? E quem pintou foi Tarsila do Amaral, representando, né, o povo brasileiro. Então, nós temos histórico das migrações no Brasil. Primeiro período foi de 1500 a 1808. Imigração predominantemente de portugueses, mas também haviam holandeses, franceses, ingleses e os africanos na condição de escravo. Segundo período, de 1808 a 1888, com a lei Eusébio de Queiroz, foi proibida a entrada de escravos no Brasil. Então, houve uma grande entrada de imigrantes europeus para substituir o trabalho escravo nas lavouras de café. O terceiro período, de 1888 a 1930, nós tivemos maior entrada de imigrantes graças a medidas governamentais que aboliu a escravidão no Brasil. O quarto período,
1930 até a atualidade. Queda do fluxo imigratório, período marcado pelo deslocamento expressivo de brasileiros para outros países. Então agora é queda do fluxo imigratório. Movimentos migratórios. Migrações são deslocamento de pessoas de um lugar para outro, com a fixação de residência, tá? Então, migração é o deslocamento das pessoas, né, quando sai de um lugar para residir, para morar em outro. Entre os tipos mais comuns de migração, nós temos a migração interregional. Que migração é essa? É o deslocamento populacional dentro de regiões diferentes. Por exemplo, uma pessoa que mora em Santa Catarina, na região sul, e muda-se para Sergipe, que é no Nordeste. Então, localidades que se encontram em regiões diferentes do país. Tá? Então, é a migração interregional, quando eu saio de uma região para outra. Migração intra-regional é o deslocamento populacional dentro de uma mesma região, né? Aqui foi saindo de uma região para outra. Aqui é dentro da mesma região. Vamos ver um exemplo? Uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul, né, que é o sul do Brasil, e muda-se para o Paraná, que também é na região sul, né, localidades que se encontram na mesma região do país. Então, aqui houve migrações intra-regional, dentro da própria região, né? Mudou de estado, mas continua na mesma região, certo? Aqui nós temos migrações e emigrações. Então, nós temos dois gráficos aqui, vamos ver, tá? O gráfico, aqui nós temos imigrantes segundo as grandes regiões de residência, 2008. E aqui nós temos emigrantes segundo as grandes regiões de nascimento, em 2008. Então, primeiro vamos ver aqui. Imigrante, o que é imigrante? A entrada de pessoas em uma região ou país que não seja a sua de origem, imigrante. A região sudeste, principalmente São Paulo, faltou o aqui, tá? São Paulo recebeu o maior contingente populacional, maior contingente. Vamos ver? Então, ó, São Paulo, né? Nós estamos aqui a região sudeste, tá? Nós estamos vendo a região sudeste e o estado que mais recebeu foi São Paulo, tá? Então, principalmente a região sudeste. Na região sudeste, aqui. Aqui, emigrante. O que é imigrante? Né? Que o gráfico aqui também está mostrando agora. Saída de pessoas de uma região ou de um país de origem para outra. Ó, aqui eu falei que é entrada, aqui eu estou falando que é saída. Saída de pessoas de uma região ou país de origem para outra. A região Nordeste saiu o maior contingente de população. Então, a região Nordeste, ó, foi de onde mais saiu pessoas, né, para outros locais. Movimento pendular. Movimento pendular é o deslocamento populacional diário que ocorre dentro de uma mesma região, sem a intenção de uma mudança definitiva de residência. Ou seja, é o deslocamento diário, tá? Vamos dar exemplo, Corumbás, né? Deslocamento do sertão, as pessoas saem do sertão nordestino para o litoral durante as grandes estiagens, ou seja, durante as grandes estiagens, né? O deslocamento das pessoas do sertão, do Nordeste, para o litoral durante essas estiagens, ou seja, a questão de emprego, né? De trabalho. Os boias-frias deslocam-se diariamente para o campo e no final do dia retornam para a sua cidade. Ou seja, eles saem
trabalham e depois retornam para suas cidades, né? O movimento pendular. Em Curitiba, nós temos o movimento pendular realizado por pessoas que residem nas cidades metropolitanas, como São José dos Pinhais, Colombo, Araucária, conhecida como cidade de dormitórios, porém vem para Curitiba diariamente, pois é em Curitiba que exercem suas atividades como trabalho e estudo. Então, as pessoas saem, né, para trabalhar nos centros, nos grandes centros, e no final do dia eles retornam, né, à noite eles retornam para casa, praticamente só para dormir, né? Então, esse movimento diário, né? A pessoa vai, saiu, foi para outro lugar, foi para o centro da cidade, trabalhou e à noite ele retorna, né, para a sua cidade para poder descansar e retomar no outro dia, no dia seguinte. Então esse é o movimento pendular. Aí nós temos agora umas atividades para poder fazer dentro desse capítulo, né, que é o capítulo 6, tá? Dentro do capítulo 6, nós vamos responder essas questões aí, tá ok? Preste bastante atenção, que você tem questões que você pode responder aqui pelo vídeo mesmo, tá ok? Mas dá uma olhada no livro, independente das respostas que você encontrou aqui, tem questões que você vai ter necessidade de você olhar o livro, tá? Inclusive tem as páginas aí que nós vamos ver daqui a pouco. Então, pegue o livro, dá uma olhada para responder as questões também, tá bom? Independente de responder as questões, dá uma lida no capítulo. Número 1. Sobre movimento populacional, explique o que é movimento pendular. Nós acabamos de falar nele, né? Número 2. Em que ano começou a imigração alemã no Brasil? Só o ano. Número 3. Observe no livro, na página 93, uma tabela que vocês vão encontrar lá, tabela América, entrada total de imigrantes entre 1.800 e 2.000 milhões, e responda. Essa tabela está em milhões, tá? Os dados que vocês estão vendo lá estão em milhões, e responda. Na letra A, qual é o país com maior número de imigrantes no período apresentado? Essa pergunta relacionada a número 3, tá? A página 93, que é essa tabela. Então, preste atenção, essa tabela está apresentada lá para vocês em milhões, tá? Então, a tabela América, entrada total de imigrantes entre 1.800 e 2.000. Tá? Você vai ver que os dados lá, as informações estão em milhões. E você vai responder essa questão com base nessa tabela. Número 4. Leia o texto na página 97 do livro Os Sírios e os Libaneses e os povos sírios e libaneses no Brasil. São 2 textos aí, né? E você vai ler a página toda e responder, tá? A única questão. A letra A. Por que os sírios e os libaneses foram chamados de turcos ao chegarem no Brasil? Tá ok? Então, página 93 e 97 do livro, tá? Mas independente dessas 2 páginas, dê uma olhada no capítulo, tá bom?